Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Talk by JC. Meu nome é João Cason. Muito obrigado por estar aqui, por estar assistindo mais esse vídeo e acompanhando essa jornada com a gente. Beleza? Bora pro tema do nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar sobre líderes que entregam resultados. Mais especificamente, vamos esmiuçar os 6 estilos de liderança. E da onde, né, a gente está bebendo? De que fonte a gente está bebendo para trazer esse conteúdo para vocês hoje? Deste livro aqui, tá? Do Daniel Goleman. Esse livro, ele nada mais é que uma coleção de artigos desse autor na Harvard Business Review, que é uma revista lá dos Estados Unidos, e a gente vai esmiuçar especificamente um artigo dele que chama Lideranças que Geram Resultados. Eu vou deixar o link para esse estudo aqui na descrição, mas recomendo demais o livro como um todo, que é uma coleção de artigos para liderança. Ainda beberemos bastante da fonte desse livro aqui, porque tem muito conteúdo relevante. Beleza? Então, bora começar o vídeo. Você já parou para pensar o tipo de líder que você é? No dia a dia, na pressão por resultados, na hora de dar feedback? Qual o seu modo padrão de agir? Será que existe um único jeito certo de liderar? Nossos últimos vídeos, a gente falou bastante sobre o propósito do líder e a diferença crucial entre a gestão e a liderança. E hoje nós vamos mergulhar num tema que é a aplicação prática disso tudo, tá? Baseado em uma pesquisa da consultoria Reineck Beer, com milhares de executivos, foram identificados 6 estilos de liderança distintos, cada um ligado à nossa inteligência emocional. Então isso o autor aqui, o Daniel Goleman, ele esmiuça dentro do artigo. Foram quase 4.000 executivos entrevistados para poder elaborar essa pesquisa. Então tem muito dado aqui, tem muita consistência no que a gente vai falar a partir de agora. O mais revelador é que os líderes mais eficazes, aqueles que constroem equipes de alta performance e o clima de trabalho positivo, não usam apenas um estilo. Eles são como camaleões. Eles adaptam sua abordagem dependendo da situação, da equipe e do objetivo. Como já falamos, são 6 estilos de liderança. 4 deles têm um impacto extremamente positivo no ambiente e nos resultados. E 2 que são mais perigosos, a gente precisa usar com muita calma, porque, no geral, eles geram mais impacto negativo do que positivo, mas eles também têm suas utilidades. Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre eles daqui a pouco. Mas antes da gente falar sobre os estilos, a gente precisa também responder a uma questão que esse estudo trouxe. Como é possível medir o impacto de algo tão subjetivo como a liderança? Isso a gente comentou no nosso vídeo anterior, inclusive, né? Como que a gente mensura, de fato, o impacto da liderança e o retorno dela para o negócio? Através da sua execução técnica, através da sua capacidade de engajar e motivar o time. Vamos esmiuçar porque a pesquisa também trouxe isso para nós. O estudo mediu como o comportamento de cada líder impactava diretamente o que eles chamaram de clima organizacional. E clima não é um termo vago aqui. Ele se refere a 6 fatores chaves que definem o ambiente de trabalho. Quais são esses 6 fatores chaves? Flexibilidade, o quão livre as pessoas se sentem para inovar sem burocracia. Responsabilidade, o sentimento de dono que a equipe tem em relação à organização, padrões, o nível de excelência que as pessoas estabelecem para si mesmas, recompensa, a clareza sobre o feedback de desempenho e as recompensas são justas, clareza, se as pessoas entendem a missão e os valores da empresa, e compromisso, o nível de engajamento da equipe com o propósito em comum. E aí vem a parte mais poderosa. O estudo cruzou os dados de clima com os resultados financeiros, retorno sobre venda, crescimento, eficácia e lucratividade, e a conclusão foi que o clima organizacional é responsável por quase 1/3 dos resultados da empresa. Então pense nisso, 1/3 do seu resultado não vem da sua estratégia, do produto ou do mercado, vem do ambiente que você como líder cria para sua equipe. É um impacto grande demais para a gente ignorar. E a pesquisa descobriu que são justamente 6 estilos de liderança que mais impactam diretamente o clima. E agora a gente entra para falar sobre o estilo visionário. O primeiro e talvez o mais eficaz de todos é o visionário. A frase desse líder é: venha comigo. Ele não diz como fazer, mas mostra onde nós vamos chegar. Ele conecta o trabalho de cada pessoa com uma visão maior, dando um senso de propósito. As pessoas entendem que o que elas fazem importa e o porquê. Vocês conhecem líderes assim? Vocês já tiveram líderes assim na carreira de vocês? É excelente quando o líder ele transmite isso, ele considera de fato o que a pessoa faz e traz esse senso de propósito para ela, né? Qual que é o impacto que esse líder gera para o clima? É o mais positivo de todos. Ele gera clareza,
compromisso, da liberdade para as pessoas inovarem em busca de um objetivo. Quando usar esse estilo? É perfeito para momentos de mudança ou quando a equipe precisa de um novo rumo, claro. Ou, né, como eu diria, na maior parte do tempo, né? Quando o clima da empresa está normal, quando nós estamos em crescimento e quando a gente está com uma equipe saudável, um clima saudável, um momento saudável. Ou seja, espera-se que seja a maior parte do tempo. Um exemplo prático para a gente poder tangibilizar. Imagina uma startup que precisa pivotar seu modelo de negócio e o CEO reúne a equipe, e em vez de ele dar as ordens, o que cada um tem que fazer, ele pinta um quadro vívido do futuro da empresa e mostra como a habilidade de cada um será fundamental para conquistar esse novo mercado. O papel dele aqui é vender o sonho e a equipe se engajar para construir o caminho. Então, quem pavimenta o caminho é a equipe, através das habilidades de cada um. Tudo isso é considerado, tudo isso é fator importante na equação do resultado do sucesso. E qual o cuidado que tem que se tomar ao utilizar esse estilo de liderança? Como equipe de especialistas ou mais experientes que você, esse estilo pode soar pretensioso e fora de sintonia, e se for aplicado de forma muito dominadora, pode destruir o espírito de colaboração de uma equipe que já é eficaz. O estilo coach. Em seguida, temos o coach. A frase dele é: experimente isso. Esse líder foca no desenvolvimento a longo prazo das pessoas. Ele ajuda cada um a identificar seus pontos fortes e fracos e conectá-los com as suas aspirações de carreira. A mensagem implícita é poderosa. Eu acredito em você e estou investido no seu crescimento. Como deve se imaginar, o impacto no clima de um líder desse é altamente positivo. Ele gera lealdade, melhora a responsabilidade e a clareza. Quando usar esse estilo? Para ajudar um colaborador a desenvolver novas habilidades e contribuir de forma mais eficaz com a equipe. Um exemplo prático desse estilo de liderança: um gerente ele percebe que o analista júnior é ótimo com dados, mas é péssimo em apresentações. Ao invés de simplesmente tirar a função de apresentação, o gerente coach ele senta com esse colaborador, define um plano de desenvolvimento para melhorar esses pontos de oportunidade, para um curso ou indica, né, dá pequenas oportunidades de apresentar para a equipe novamente e vai oferecendo feedback construtivo a cada passo. Qual o cuidado aqui na aplicação do estilo coaching? Apesar de ele ser muito positivo na grande maioria das vezes, ele exige tempo, que é algo que nem sempre nós temos numa economia de alta pressão, e ele também é ineficaz com pessoas que são resistentes a aprender ou a mudar. E principalmente se, como líder, você não tiver experiência real para ajudar. Se isso acontece, o efeito pode ser nulo ou até negativo sobre o seu liderado. O estilo afiliativo. A filosofia desse estilo é simples: as pessoas vêm em primeiro lugar. Esse líder valoriza os indivíduos e suas emoções, trabalhando para criar harmonia, aumentar a moral e consertar confiança quebrada. Geralmente, os impactos são extremamente positivos da atuação desse líder. Ele cria fortes laços emocionais e um sentimento de pertencimento dos liderados. Quando utilizar esse modelo de gestão de liderança? Para curar feridas de uma equipe, motivar durante períodos de estresse ou fortalecer as conexões. Exemplo prático aqui. Após uma rodada de lições que abalou a empresa, um líder ele reúne sua equipe não para falar de metas, mas para ouvir. Ele abre espaço para as pessoas expressarem suas frustrações, reforça a importância de cada um que ficou, reconstruindo a confiança. Isso é extremamente importante. Ele deixa de lado por um momento resultados e metas, essas cobranças, para poder curar a equipe de um momento traumático que aconteceu. É extremamente importante esse estilo de liderança em momentos assim, dessas crises, que ocorrem, infelizmente, com mais frequência do que o que a gente gostaria na nossa economia moderna. Qual o cuidado que você tem que tomar ao utilizar esse estilo de liderança, para ele não ser dominante demais? Quando ele é usado sozinho, ele é perigoso. O foco excessivo no elogio pode fazer com que o baixo desempenho não seja corrigido, e a equipe pode começar a achar que a mediocridade é tolerada naquele ambiente. Sem uma direção clara, ela pode deixar as pessoas à deriva, levando o grupo ao fracasso. Aqui, o indicado é utilizar ele junto com o visionário. Então você mescla os dois estilos de liderança e você acaba tendo uma liderança completa, que é uma liderança que corrige, que aponta o caminho e direção, mas que reconhece que traz essa proximidade, essa conexão humana com o colaborador. O estilo democrático. Por último, dos essencialmente positivos, temos o democrático, que é o que pergunta o que você acha. O próprio nome até já diz, o que esse estilo faz, como que ele atua. Ele busca construir consenso através de participação, a ouvir as ideias da equipe, a dar voz às pessoas nas decisões, aumentando com isso flexibilidade e compromisso. Por que que o impacto dele no clima é essencialmente positivo?
porque ele faz com que as pessoas se sintam respeitadas e responsáveis pelo resultado daquela decisão. Quando ser um líder democrático? Quando você precisa de adesão ou consenso, quando você precisa de ideias de pessoas competentes e bem informadas. Exemplo prático de atuação de um líder democrático: um gestor de projetos precisa definir a tecnologia de um novo produto. Em vez de impor a sua preferência, ele convoca a equipe, apresenta o problema e facilita a discussão. A decisão final é tomada em conjunto e todos se sentem donos da solução. É extremamente eficaz, porque você não tem um líder que está tomando todas as decisões. Você partilha essa tomada de decisão com a equipe é capaz de propor caminhos até mais eficientes do que você, como líder, tomaria, além de ter muito mais engajamento e muito mais chances de sucesso, porque as pessoas vão estar realmente comprometidas, já que elas ajudaram a participar dessas decisões. Então, o comprometimento delas é muito maior. Então, é extremamente eficaz a abordagem do líder democrático. Porém, cuidado, nem tudo são flores. O lado sombrio desse estilo são reuniões intermináveis. Isso pode acontecer, porque ele pode demorar a tomar uma decisão, então é reunião atrás de reunião e não chega a lugar nenhum nessas reuniões. Então, isso pode atrasar decisões que são importantes a serem tomadas. Em uma crise, por exemplo, buscar consenso é um erro que pode custar caro. Ele também não funciona se a equipe não for competente ou informada o suficiente para dar opiniões valiosas. Todo estilo de liderança tem que ser medido o momento que você precisa e que você pode aplicar para que o efeito não seja negativo ao invés de positivo. Agora vamos falar dos dois estilos que, segundo a pesquisa, podem destruir o clima de uma equipe se forem mal executados ou usados na hora exata. Eles não são proibidos, mas exigem um nível de maturidade e precisão muito alto. O estilo marcador de ritmo. O estilo marcador de ritmo, a mentalidade é faça como eu agora. Ele estabelece padrões de desempenho altíssimos e espero que todos sigam seu ritmo e que geralmente é frenético. Ele é obcecado por fazer mais e melhor. Qual que é o impacto que esse estilo de liderança tem sobre o time? Se ele é usado frequentemente, vai ser negativo, que ele pode sobrecarregar a equipe e minar a moral do time. Então, quando que a gente usa esse estilo de liderança? Ele só funciona bem para obter resultados rápidos de uma equipe que já é altamente motivada, competente e que precisa de pouca direção. Esse estilo tem sido muito romantizado, né, pelos coaches de liderança, de gestão das redes sociais. Você vê isso replicado em muitas vezes, mas cuidado. Tá, esse estilo ele vende demais, porque ele promete muita entrega, muito desempenho, porém o custo dele é muito alto quando você utiliza ele sem parcimônia e principalmente sem mesclar com os 4 estilos de liderança que a gente viu anteriormente. Um exemplo prático onde esse estilo funciona: em uma equipe líder de vendas de elite, composta por veteranos autônomos, ela precisa bater a sua meta trimestral, que é extremamente agressiva. Então essa liderança entra em campo com esses vendedores, faz ligações, fecha negócios e diz: esse é o ritmo que precisamos para ganhar o bônus máximo. Quem está comigo? É o estilo que você vê muito em filmes como O Lobo de Wall Street, né? Esse estilo de liderança ele deve ser muito presente em ambientes desse contexto, Bolsa de Valores, Faria Lima, mas como eu disse, ele tem resultados, mas o custo é muito alto se não mesclado com outros estilos de liderança. Aonde tem que se tomar cuidado na implementação desse estilo de liderança, ele é essencialmente destruidor de clima organizacional. Então ele não dá feedback, ele não confia na equipe para trabalhar de forma autônoma, ele acaba minando a responsabilidade de todos. As pessoas se sentem sobrecarregadas e o moral da equipe despenca. E o último estilo aqui para a gente fechar é o estilo coercivo ou autoritário. Sua frase de efeito é faça o que eu digo. É o estilo clássico comando e controle, menos eficaz na maioria das situações. O seu impacto no clima geralmente é negativo, ele gera ressentimento, ele gera alienação. Mas quando que a gente precisa desse estilo? Quando estamos em uma situação de emergência genuína, para iniciar uma recuperação da empresa ou com funcionários problemáticos com quem tudo mais já falhou. Por exemplo, durante o vazamento de dados críticos, o chefe da segurança da informação assumiu o controle coercivo. Ele dá ordens imediatas e diretas. Você corta o acesso do servidor tal, você inicia o protocolo de comunicação sem discussões. Agora, a urgência, ela justifica a falta de debate. Então esse é o estilo que a gente tem que tomar cuidado, né? Ele mata as novas ideias pela raiz, destrói o senso de responsabilidade e gera um ressentimento tão grande que as pessoas perdem o orgulho e o compromisso com o trabalho. É uma ferramenta de último recurso e que tem que ser usada com extrema cautela. Então, o que define o antídoto do veneno
é a dose com a utilização dessa liderança. Fechamos por aqui os 6 estilos de liderança que você precisa aplicar no seu dia a dia? Então, a gente viu aqui que a liderança não é um terno de tamanho único. Os líderes mais eficazes são aqueles que têm vários desses estilos no seu repertório e sabem transitar entre eles no momento certo, na situação adequada. Na mesma semana, você pode precisar ser visionário para alinhar uma estratégia, coach em uma reunião de feedback, afiliativo para apoiar um colega passando por um momento difícil e democrático para planejar o próximo projeto. A meta não é ser perfeito em todos os 6. A meta é, primeiro, ter a autoconsciência para saber qual é o seu padrão. E segundo, começar a praticar intencionalmente os estilos que você menos domina, principalmente os 4 construtivos. Porque no final do dia, liderar é sobre servir pessoas. E quanto mais ferramentas você tiver, melhor você poderá servir. Capacitar sua equipe para que eles e não você atinjam os resultados. No livro ele coloca uma tabela, que eu estou colocando aqui na tela para vocês agora, sobre os estilos de liderança, qual o impacto, quando utilizar. É legal essa tabela que ela pode ser uma baita colinha aí para você, né, para resumir basicamente esse vídeo como um todo. Vou deixar também o link de Elmiro dessa tabelinha aqui na descrição do vídeo, para que você possa consultar quando necessário. É um material de apoio bastante interessante. Fechou? Então esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seus comentários, compartilhe aí suas experiências sobre esses estilos de liderança. Você já conhecia? Qual que você domina? Qual que você pratica? Curte o vídeo, compartilha com quem você acredita que pode ser útil esse conteúdo e nos vemos nos próximos Lead Talks. Beleza? Um abraço, até mais.